Esse mês é o mês do Espírito Santo. E hoje o tema é o Espírito Santo, o ensinador. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia, lá em João 14, 26. João 14, 26. Dá um glória a Deus aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai ensinará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Estende suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou diante da tua santa presença. Espírito Santo, amado, querido, já pedi para que o Senhor venha sobre a tua igreja. Agora eu peço, Pai, que preciso me esvaziar cada vez mais. E me torno agora diante de ti um vaso de barro. Senhor, sem aparência nenhuma. Até aqui, Senhor, eu estudei. Daqui para frente é o Senhor que vai falar à tua igreja. Assim como o Senhor falou no meu coração. Que o Senhor, doce Espírito Santo, possa nos ensinar a cada dia, a cada minuto, Pai. É isso que o Senhor pede. Senhor, que nós possamos ter o coração, Senhor, aberto, entendimento aberto, Senhor, para a tua palavra. É isso que eu te peço. E desde já, eu repreendo tudo aquilo que não pertence a ti, que está, Senhor, sobre esse templo. Eu digo, bate em retirada. Você não tem mais autoridade de roubar a palavra do Senhor, porque agora é o Senhor que vai falar com a amada igreja. Em o nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Pode se assentar. Amados, eu gostaria muito que vocês lessem esse capítulo, todo ele. Você vai ver que é um capítulo de uma essência tão grande, porque ele está falando das promessas que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. E eu gostaria que você prestasse um pouquinho atenção, vou fazer de forma resumida, porque eu quero entrar nesse versículo. Então, aqui, Jesus também, logo nos primeiros versos, ele vai falar da promessa de um lugar que ele vai nos dar no céu. Primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O amor e a obediência nos leva à manifestação de Deus. A paz de Cristo e a obediência ao Pai. Tudo vai falar nesse capítulo. Mais ainda. E no versículo 26, podemos entender claramente o papel do Espírito Santo. Claramente. O Espírito Santo, o Consolador, em grego, né, que se fala, que tem a definição dele, encorajador, tá? Aquele que vai incomodar, além de implantar a palavra de Deus, permitindo que implante a palavra de Deus no nosso coração. É ele que nos fornece o combustível para nossas vidas. É esse Espírito Santo. É ele que vai te dar força. É ele que vai te nutrir. É ele que vai te dar resistência para você poder vencer esse mal. Amém? Glória a Deus. É Ele, é Ele. Então, olha, Ele é o nosso combustível que vai ser necessário para a nossa caminhada com Cristo. Sem o Espírito Santo, amados, nós não somos nada. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, recebemos e reconhecemos que nós somos pecadores, e pedimos para que Ele possa recebermos, escrevemos nosso nome no livro da vida, nós reconhecemos Cristo. E quando nós somos selados no Espírito Santo, uma conversão verdadeira, é Ele que vai nos sustentar. Amém? Abre comigo lá, em 1 Coríntios. Você vai lembrar, quem veio no domingo vai lembrar desse versículo. Pastor Luiz pregou.
1 Coríntios 3:16. Não sabeis-vos que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Será que você não sabe? Que você é santuário de Deus. O Espírito Santo habita em você. E eu quero que você volte lá comigo, em João, que a gente estava lendo, João 14:17. Por que eu estou dizendo isso para você? O Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará entre nós. Você recebeu. Nós temos esse Espírito da verdade. Ele move em nossas vidas. Ele está na minha vida e na sua vida. E o mais interessante disso tudo, quando o pastor pregava domingo, ele falava assim, que nós, quando recebemos o Senhor Jesus, nós somos como uma carta que precisava de um selo. Quando a carta precisa de um selo para ser enviada, a carta sem o selo, ela não pode ser enviada para lugar nenhum. Ela fica guardada, ela é jogada fora, isso acontece. Mas eu quero dizer para você, nós temos o selo. E essas cartas que estão sentadas aí, como diz também em Coríntios, que diz o seguinte, nós somos a carta de Cristo, não escrita por tinta, nós somos escrita pelo sangue. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós somos as verdadeiras cartas de Cristo sendo lidas por muitos. E nós temos um selo. Nós temos um selo. E o nosso endereço já está, olha, decretado. O nosso endereço é a vida eterna. É lá na morada eterna. É para lá que nós vamos. Nós temos que crer nessa promessa. Eu e você temos que realmente crer nessa promessa. O nosso coração precisa arder. E verdadeiramente, nós temos que ter a convicção de dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu e você precisamos estar prontos. E quem nos ajuda a tudo isso, se não for o Espírito Santo? É Ele que nos convence, igreja. É Ele que realmente Ele não vai incomodar. Muitas pessoas falam, o Espírito Santo nos incomoda. Não, amados. Ele com amor, Ele vai nos constranger. Ele nos constrange, como diz esse texto. Quando você começa a estudar esse texto, Ele simplesmente te constrange com amor. Sabe por quê? O nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor. Nada que Deus faz. Muitas pessoas falam, Deus castiga. Não, Deus é justo. A justiça de Deus não é igual do homem. A justiça de Deus não é igual do homem. Você sabe por que o Senhor, através do plano da salvação, desde o começo de Gênesis, você vai ver que a Bíblia nada mais é que cristocêntrica, para mostrar a figura de Cristo sobre nossas vidas. E esse Deus que é tão grande, fez o homem, deu a ele o livre-arbítrio. Ele podia falar assim, não, você só vai me adorar. Ele não fez isso. Ele te deu a sua escolha. E mesmo assim, ele viu que a natureza do homem não era muito boa. E para não perder aquilo que ele fez, ele já tinha um plano de redenção. O homem peca, sai da presença. E ele não podia perder aquilo que ele fez com tanto amor. Foi a minha vida e a sua vida. Manda o filho dele para cá. Passa por todo o sacrifício. Não precisava, sem pecado nenhum, foi pregado na cruz do madeiro. E nesse capítulo que eu pedi para vocês lerem na sua casa, ele estava falando para os discípulos dele.
tudo aquilo que ia passar. Mas ele fala também, olha, vai passar por tudo isso, mas não fique triste. Eu vou pedir para o Pai mandar, vir dos céus, um consolador. Ele vai cuidar de vocês, Ele vai estar com vocês, Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você desanimar, Ele vai consolar você, você não vai estar sozinho. Por mais que você fale assim, você não sabe o que eu estou passando, me sinto só. O Espírito Santo é exatamente aquilo que você precisa. Sabe esse tamanho imenso aí, muitas das vezes que você está se sentindo frustrado, muitas das vezes, olha para a cruz, irmão. Vê o que Jesus fez para você, mas vê o melhor que Ele deixou. O Espírito Santo, o Consolador, Ele está ali para te ajudar, para te ensinar, para dar a direção correta que você vai tomar. É Ele, é por Ele que são todas as coisas. E não tem coisa melhor do que isso, amados. Quantas das vezes nós nos sentimos tão pequenos, incapazes de muitas coisas, indignos de estar diante da presença do Pai. Quantas vezes a gente tem vergonha de entrar diante da presença de Deus. E Ele fala. E às vezes a gente quer ouvir uma pregação que vem falar com a gente. Um pastor usado, uma oração tremenda que faz, tremer a terra. Mas deixa eu te falar algo importante. O Espírito Santo quer ensinar você no particular. Quer ter uma experiência com você. Ele quer realmente te ensinar no secreto. Sabe, no lugar secreto que a gente acabou de cantar aqui, é no lugar secreto. Quantas das vezes você chegou até Ele e falou, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. A gente olha para todo mundo, a gente liga para todo mundo, mas a gente se esquece de realmente entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e falar, Espírito Santo, o Senhor é o meu consolador, é o Senhor que me dá conforto, é o Senhor que me restaura, é o Senhor que me cura. Quantas vezes nós esquecemos disso? Ele está pronto para falar com você, mas os seus ouvidos muitas das vezes estão, tampados aí. Ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Eu quero dar a direção certa que você vai tomar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Como o pastor disse domingo, ele é uma pessoa sensível. Então, ele tem que somente glorificar o nome dele. Louve a Ele. Então, meu amado, minha amada, deixa eu te dizer uma coisa, é Ele que vai nos convencer daquilo que nós fazemos. Sabe aquele pecado que a gente acha que não tem nada a ver? Sabe aquelas coisinhas que a gente guarda? Não guarda, não. Não guarda. Provavelmente você já viu isso na televisão. Sabe aquelas casas onde tem aqueles acumuladores compulsivos? Quem já viu? Dá um tchauzinho aí. A metade da igreja. É horrível aquilo lá. É só sujeira. Aquelas pessoas vão guardando embalagem de comida. Tudo que você possa imaginar vai acumulando dentro daquelas casas. E para eles, aquilo não é lixo. Aquilo não é lixo. Juntou rato, barata, tem tudo lá. Mas um tanto de coisa. Não tem nem aonde a pessoa dormir, mas para ela está bom demais. Até ela ser confrontada com aquilo.
É isso que o Espírito Santo faz com a gente quando nós realmente recebemos o Senhor Jesus. Nós damos liberdade a Ele para trabalhar na nossa vida. É tirado tudo aquilo que não presta, que a gente acha que não é lixo, Ele arranca mesmo. Ele vai igualzinho aquelas pessoas, vão tirando tudo de dentro. Mas Ele não perde permissão para a gente. Posso arrancar, igual a gente vê lá na televisão? Não, Ele arranca tudo. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Como nós lemos aqui, Ele não vai falar de si mesmo, Ele vai falar da grandeza da manifestação de Deus. É isso que Ele quer falar para a gente, porque Ele vai fazer tudo para a gente lembrar aquilo que Jesus pregou. A grandeza de Deus. E a grandeza de Deus tem que ocupar por completo as nossas vidas. Sabe por quê? Ele está preocupado que nós possamos estar em santidade, vivendo em santidade, para a nossa salvação estar íntegra. O nosso passaporte está valendo, o nosso selo está valendo para a Nova Jerusalém. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. Glória a Deus, aleluia. É por isso, eu quero que você abra comigo lá. Em 1 Coríntios 2:11, do 10, a gente vai começar. Vou tomar um pouquinho de água, vai dando glória a Deus aí. Por que Ele tem que nos ensinar? Deus, porém, revelou-os pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreender as coisas que foram dadas gratuitamente por Ele. Também falamos dessas coisas. Não somos como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Comparado coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não podem ser entendidas, pois compreende espiritualmente. Mas quem é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais compreendeu, presta bem atenção, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los, mas nós temos a mente de Cristo. Nós podemos entender as coisas que são de Deus, porque nós entendemos a esse Espírito que nós servimos. Não vivemos mais segundo a nossa carne, mas vivemos uma vida correta diante da presença de Deus. Pois as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você somos templo, santuário do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E quem habita em nós, se não é o próprio Deus? Então, nós entendemos algo muito especial. Hoje, nós começamos a compreender que a nossa mente agora tem que ser voltada, nossa mente é a mente de Cristo. Minha mente e a sua mente tem que estar ligada com a mente de Cristo. Essas coisas todas que nós vivemos hoje, têm um tempo perecível. Vai passar. Se você não sabia, está vindo aqui,
Está gostando das palavras? Tem uma coisa para te dizer. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que o seu nome possa estar marcado lá em cima, escrito lá em cima no livro da vida. Se você ainda não fez essa oração, faça. Porque todo mundo está dizendo, alguma coisa vai acontecer. Jesus está voltando. Não tem mais, se você ler a palavra, você vai ver que estamos nas dores de parto. Jesus está voltando. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Você já imaginou se você fechar os seus olhos rapidamente, piscar? É assim que Jesus vai fazer. Vai buscar a igreja dele. É num piscar de olhos. E quando você olhar do lado, o irmão que está aí do seu lado subiu e você ficou. Misericórdia. A minha oração é essa. Né? Como o pastor falou, quanto mais... que bom seria se a gente já morasse em lugar alto, né? Eu tenho esse privilégio. Moro lá no 11º andar. Eu saio na sacada, minha oração todo dia é essa. Eu falo assim, Senhor Jesus, o Senhor está voltando. Lembre-se do meu nome, Ana Paula Raimundo Pereira. Estou aqui, já estou com um selo aqui dentro. O Espírito Santo já me selou. Eu já estou pronta para ser enviada para Nova Jerusalém. Não se esqueça. Todos os dias, amado, eu faço a oração. Reconhecendo que sou pecadora. E que preciso de Deus. E essa mudança tem que ser necessária todos os dias da minha vida. Eu tenho que buscar a santidade de viver diante da presença do Pai. E tudo aquilo que não agrada a Ele, eu falo. Senhor, tá bom. Se eu falo assim, pastora, o que é isso? É verdade mesmo? É verdade. Eu falo, Espírito Santo, tá bom essa roupa? Não tá feia? Tenho 3 homens lá em casa. O meu marido e os meus 2 filhos. Tá decente? Estou apresentável? Não estou escandalizando ninguém? O Espírito Santo pode aprovar. Não é frescura. Não é frescura, irmãos. É santidade. Com Deus a gente não se brinca. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para ter um pé aqui na igreja e outro no mundo. Vai ter a sua escolha. Se ninguém te falou, isso aqui vai passar. Aí você que vai decidir. Servir a Cristo como convém e morar lá em cima no céu. E deixa eu te falar, lá em cima não vai passar, nem que ficar não vai passar, vai ser eterno. Vai ser eterno. Vai ser eterno. Não vai dar tempo para você brincar. Não vai ter tempo mais de falar assim, eu não sabia, não fui avisado. As palavras do Senhor estão falando com você. Se reconcilie, peça perdão, se endireite. Coloque azeite nessa candeia. O azeite não é ganhado, gente, é comprado através da sua santidade. É da sua busca com o Espírito Santo. Esse azeite só é conquistado aqueles que realmente buscam o Senhor. Então convém que a igreja realmente busque. Busque. Jesus está voltando. E Ele está constrangendo o seu coração essa noite. Precisa ter mudança.
Precisa ter renovo, precisa ter vida nova. Do jeito que dá, não vai encontrar Cristo. O nosso Deus é santo demais. Nós temos que ser ensinados pelo Espírito Santo. Pergunte-se a Ele: convém eu fazer tal coisa? Convém eu ir lá? Será que aonde eu estou indo está agradando o Espírito Santo? Será o que eu estou vendo está agradando o Espírito Santo? Será o que eu estou falando está agradando o Espírito Santo? Será o que eu estou tomando, o que eu estou comendo, está agradando o Espírito Santo? Hoje é noite para que Ele quer nos ensinar. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. O sacrifício da cruz foi através de sangue, através de dor. Olha o que Jesus fez. E quando você começa a estudar, quando eles começam a tacar aquelas chibatadas nas costas de Jesus, quem tem problema de nervo ciático, coluna, bico de papagaio, vai saber o que eu estou falando. Quando atinge o seu nervo, você fica paralisado, você não tem força para você erguer o braço, ou para você caminhar, você sentar, você precisa de ajuda. Imagine as costas de Jesus, as chibatadas que deram nas costas. Aquele chicote, na ponta dele, tinham os pregos, que pegavam na carne e puxavam a cada chibatada. Levantava a pele, a carne e os nervos. Não foram uma ou duas, foram muitas. E ele ali, calado, sem dizer um ai. Tudo aquilo ele sofreu. Depois disso tudo, coloca uma cruz para ele carregar, para ele caminhar até o madeiro. Pesada, com as costas arrebentadas, com a dor, e ele suportou tudo aquilo. E quando chega lá em cima, pegam, coloca-se, deita a cruz, coloca-se Jesus naquela cruz, e vai e fura com os pregos. Isso até, na hora, ele até não viu nada, mas na hora que foi pendurado, imagina só. E não satisfeito com tudo isso, coloca também a coroa. Aperta a cabeça dele, aqueles espinhos, pressionando a cabeça dele. E mesmo assim ele lá. E não satisfeito, vão e furam de lado da costela, para que o sangue fosse esvairindo. E o Senhor só fala assim: Pai, está consumado. Por mim e por você. Foi por mim e por você. Quem devia estar lá naquela cruz era eu e você. Nós que tínhamos pecado. Não ele, mas ele morreu por mim e por você. E quando ele lê esse capítulo, quando ele está falando com os discípulos, ele avisa tudo isso. E eles choram. Mas ele fala assim, ó, eu vou subir ao Pai, mas não se preocupa não, eu vou preparar uma morada para cada um de vocês. Para cada um de vocês que permanecer. E eu vou mandar o Consolador para estar com você em todos os dias da sua vida. Porque é necessário que vocês aprendam tudo isso, para que vocês não venham perder a salvação que foi te dada.
Ele vai ficar para ensinar a grandeza, a manifestação de Deus. E eu quero nessa noite que você se coloque-se em pé. Eu peço que o ministério de louvor venha aqui na frente. Glória a Deus. Essa noite.